Então fala para mim o seu nome, de onde que você fala e com o que você trabalha. Meu nome é Patrícia Silva de Paula Oliveira, eu moro em Atibaia, São Paulo. Eu sou de formação, sou técnica de enfermagem, trabalho no hospital. No hospital trabalho como auxiliar. No momento estou afastada do trabalho por questões médicas e estou aqui, né, testemunhando aqui para testemunhar os benefícios da interoterapia, porque eu vivi o tratamento, vivi o DAMI e também como aluna também da formação. Então, estou me formando aí uma interoterapeuta. Perfeito, maravilha. Então, você autoriza que essa conversa fique disponível como comprovação dos resultados do protocolo DAMI da enteroterapia, também para inspirar outras pessoas que precisam ter esse resultado, como você teve? Autorizo. Perfeito. Então, conta pra gente, Patrícia, como é que estava a sua saúde antes de você viver o protocolo DAMI da enteroterapia? Então, eu tenho alguns problemas de saúde crônicos, né? Assim, só que eu já posso dizer que eu tinha, né? Eu estava passando por algum tempo já sofrendo com dores e aquela busca incessante por diagnóstico. Então, com muito custo, depois de muita peregrinação, descobri que eu tinha fibromialgia. Aí, fora a fibromialgia, eu tenho alguns problemas articulares, aquelas questões de condropatia patelar. Estou com uma síndrome do trato iliotibial agora que nossa, essa está me incomodando bastante, hérnia de disco, tanto cervical quanto lombar. Fora isso, problemas de tireoide, então hipertireoidismo, nódulo tireoide, nódulo na adrenal, nódulo na hipófise, então, assim, pela coleção. E, por último, eu descobri um tumor no fêmur, né? Então, por essas questões, eu estou aguardando aqui agora, já fiz biópsia, já fiz várias infiltrações, estou aguardando para fazer a cirurgia para retirada desse tumor. Mas, fora isso, também fiz um exame recente, no começo do ano, estava passando por alguns desconfortos estomacais, fui na gastro, e aí ela solicitou a endoscopia, eu fiz, e deu positivo para H. pylori. Decidi não fazer o tratamento logo de imediato, quando ela prescreveu, né, que é protocolo, com antibióticos, e eu decidi não tomar. E aí, após isso, eu comecei a estudar a enteroterapia. Fiz a formação, e aí falei, vou fazer, então, o tratamento em mim. Eu vi tanto as pessoas relatando os benefícios, que falei, não, vou aplicar o tratamento em mim mesma, porque até mesmo porque depois eu vou saber o que falar para o meu futuro cliente, né? Saber como conduzir. Porque se você vive, fica mais fácil de você demonstrar, às vezes o cliente vai passar por certos problemas iguais, você passou certas dificuldades, né? Algumas dúvidas, então eu resolvi viver o tratamento. Falei, eu vou fazer o tratamento, não vou tomar o remédio e depois eu volto. Se fizer e falar que ainda assim persiste, não vai ter jeito, eu vou ter que tomar um antibiótico, mas eu não vou tomar. Então, eu não tomei antibiótico nenhum, fiz o tratamento e agora, no final de junho, eu refiz a endoscopia e veio negativo. Ainda assim, no momento do exame, foi coletado biópsia do estômago e aí eu peguei o resultado negativo. Então, assim, foi feito 2 testes para comprovação de que realmente o tratamento funcionou. Inclusive, ontem eu voltei na médica, na gastro, para levar os exames para ela ver. E, assim, foi maravilhoso para mim, não para ela, porque ela ficou, assim, me olhando com aquela cara, tentando argumentar o que eu usei para que resolvesse o problema sem medicação. Mas ela não pôde dizer que não resolveu, porque estava 2 exames ali mostrando que deu certo, sabe? Então, foi muito, muito legal. Até meu esposo estava junto, que ele também tinha consulta. E aí ela olhou, ela falou assim, nossa. Aí eu falei, eu não tomei os antibióticos, tá? Falei, foi um tratamento uma formação que eu fiz e eu apliquei o tratamento em mim mesma e o tratamento funciona, a prova tá aí. Aí ela, mas como é que consiste isso? Toma totalmente sem remédio. É um tratamento dietético comportamental não medicamentoso. Ah, mas tem chás, não sei o que. Eu falei, nós utilizamos alguns chás. Mas eu tenho medo de chás, porque causa hepatite fulminante, porque não sei o que. Eu falei, não, doutor, os chás são tranquilos, são chás seguros, que a gente está já acostumado no nosso dia a dia, nada de chás mirabolantes, nada de coisa absurda. E aí ela ficou tentando, viu que não tinha jeito, ela teve que engolir. Ai, e ali, ó, daquelas outras questões que você tinha citado pra gente, né? Você já tinha tentado se tratar de alguma forma? Sim, eu até, inclusive, no final do meio do ano passado até o início desse ano, eu estava assim totalmente à base de medicamentos muito fortes, né? Então, eu estava já naquela questão, tanto pelas dores articulares quanto pela fibromialgia, estava à base de duloxetina, pregabalina e um adesivo de morfina que eu tinha que
trocar a cada 7 dias. Então, começou a ficar insustentável para trabalhar, né? Imagine a pessoa que trabalha no hospital medicando outras pessoas e ir trabalhar. Um dia eu passei mal dentro do ônibus, uma outra moça teve que me ajudar a descer, porque eu comecei a passar mal, comecei a suar gelado, não sei se a pressão caiu, o que aconteceu, e assim, totalmente zonza, desorientada, não conseguia caminhar em linha reta, então dopada, né? Totalmente dopada. E aí eu comecei a me incomodar com a situação, porque eu tinha que usar aquele monte de coisa para não sentir tanta dor. Mas aí eu usava aquilo, tinha náusea, tinha vômito, o adesivo de morfina me dava vômito, né? Me fazia vomitar. O intestino totalmente travado. Eu fiquei 10 dias sem ir ao banheiro. Quando ia, Jesus, olha, eu não gosto nem de lembrar. Sofrimento total. Então, assim, aquela questão de fecaloma mesmo. Então, muito complicado. E aí eu cheguei no ponto que eu falei, gente, eu não estou aguentando mais. Então, me mudaram de setor. Eu trabalhava no pronto-socorro do hospital, me mudaram para o setor da oncologia e cardiologia. Mudaram o meu horário de trabalho, que antes eu fazia 6 horas. E aí, depois, eu passei a fazer 8 horas, mas para trabalhar num setor um pouco mais tranquilo. Mas eu não estava aguentando aquilo. E aí, não teve jeito, tiveram que me afastar, né? Então, eu estou afastada desde outubro do ano passado. Mas, assim, graças a Deus, a única coisa que eu estou fazendo uso agora, no momento, assim, que eu continuo, que eu já tinha começado antes, é do magnésio, que me ajudou bastante também na questão das dores, né? E os óleos essenciais, os chazinhos eu continuo, eu mantenho, a alimentação, nossa, eu nunca imaginei que eu tomaria café sem açúcar na minha vida. E, assim, nunca mais eu coloquei nenhum açúcar. Eu tenho mascavo em casa, eu tinha o demerara, mas nem esses daí, nem mel, nada. Então, meu café está sendo totalmente sem açúcar. Suco industrializado, nunca mais. Se eu já tomava bem pouco e refrigerante, agora nunca mais tomei nada nesse sentido. Então, assim, lógico, de vez em quando a gente dá aquela escorregadinha, né? Come ali uma besteira, às vezes o marido fala, quero comer um lanche, alguma coisa, você acaba dando uma beliscada, tudo, mas nada, aquela coisa assim, sabe? Quanto a legumes, verduras, sempre fui adepta, sempre gostei, então para mim não teve nenhuma dificuldade, né? Não é nenhuma alimentação do outro mundo. Então, super tranquilo praticar e viver o dança. Perfeito. E assim, antes de você começar a aplicar o tratamento, né, viver o tratamento da interoterapia, você passava alguma coisa na tua cabeça, assim, que te impedia? Tipo, um medo, uma insegurança? Tinha alguma coisa assim? Em relação ao tratamento, desde quando eu comecei a te ver, né, a te conhecer nas redes sociais, já me identifiquei no sentido assim, falei, nossa, eu gostei disso aí, porque a área da saúde sempre foi uma área que me chamou muita atenção, eu sempre gostei, sempre fui muito curiosa, sempre estudei bastante. Tanto que eu tenho comecei a graduação em biomedicina e depois eu tranquei por problemas pessoais, tentei voltar, aí depois de novo não deu certo, eu acabei concluindo, ficando na enfermagem, mas assim, confesso que não era a minha primeira escolha, né? Não sei, sempre bateu um pouco mais forte a questão da biomedicina aqui no coração. E quando eu vi falando da interoterapia, por mais que eu estava estudando antes da interoterapia, eu estava estudando outras terapias, né? Mas aquela parte holística mesmo de reiki, isso, aquilo, tal, anatomia energética, essas coisas. Mas quando eu vi, eu até abandonei, que eu tinha comprado um curso que tinha várias terapias juntas. Tá meio de canto lá, nunca mais eu consegui nem entrar. Por quê? Porque eu acho que a interoterapia tem muito mais a ver comigo. Eu me identifiquei muito, tanto com a professora, quanto com métodos de trabalho, quanto com tudo. Para mim foi super tranquilo fazer a formação, foi assim, assimilar todo, né, a questão do protocolo. Então, para mim foi muito tranquilo. Então, assim, foi um achado mesmo na minha vida. Gostei demais. Que bom. E assim, como é que tá a tua saúde hoje? Quais foram os benefícios que você colheu de ter vivido o protocolo DAMI da interoterapia? Os benefícios foram vários, né? O sono também, que eu havia esquecido de mencionar, eu tinha muita dificuldade para dormir. Eu, assim, às vezes, por mais cansada que eu estivesse, porque a fibromialgia faz isso, te deixa destruída, acabada, à noite era assim, ou eu deitava e dormia, mas aí eu acordava, e se eu acordasse, não conseguia mais dormir. Então, meu esposo às vezes tinha muito cuidado para não me acordar no meio da noite, porque depois eu não conseguia mais dormir. Ou então, eu não conseguia dormir. Ou já não conseguia, ou se dormia e acordasse, não dormia mais. Então, eu tinha muita dificuldade com sono. E mesmo quando eu dormia a noite inteira, parecia que não havia dormido, tinha sido atropelada por um caminhão. Eu acordava destruída no dia seguinte. Então, essa questão do sono, nossa, tá maravilhoso, estou conseguindo dormir bem a noite inteira. A questão das dores da fibromialgia estão totalmente controladas. As dores que eu tenho sentido, infelizmente, ainda é por conta dessa questão que é só cirurgia mesmo. Então, a gente tem que ter essa consciência do que o DAMI pode resolver. São muitas coisas, por sinal, né? Mas quando se trata de uma lesão, de alguma coisa ali, o DAMI não vai tirar, por exemplo, se você romper um tendão, ele não vai ali, ele vai diminuir a sua dor, vai auxiliar na sua recuperação. Mas aí é cirúrgico, é outra coisa.
Então, a gente não vai fazer com que um tumor que está ali dentro da medula suma dali do nada, do osso. Então, você vai ter que retirar, mas vai te auxiliar na sua recuperação, vai desinflamar o seu corpo, e com isso vai te proporcionar uma recuperação muito mais rápida. Então, o sono, a questão do cabelo. Nossa, meu cabelo sempre foi muito ralinho, muito fino, quebra muito fácil. Estava com falhas já bem, assim, grandes mesmo. Melhorou essa questão também, melhorou as dores, melhorou o meu humor. Eu sou assim, naturalmente, eu sou bem agitada, mas melhorou o meu humor, que às vezes eu sou bem mal-humorada também. Tem dias que eu acordava daquele jeito. Mas melhorou também essa questão, né? A única coisa que ainda não resolveu é essa que eu falei. E fora o H. pylori, né? Que assim, fiquei maravilhada. Tratar o H. pylori sem precisar tomar antibiótico, gente, é maravilhoso. Porque antibiótico a gente sabe, assim, tem os benefícios, sim, mas tem muitos malefícios, né? Então, a questão de não intoxicar o meu corpo, já que eu resolvi. Falei, não vou mais tomar remédio nenhum. Eu parei com todos os remédios, parei com o remédio da tireoide por conta, tá? Eu sei que a gente não deve fazer isso, mas justamente por estar vindo de uma situação de sobrecarga, de excesso de medicamentos, de intoxicação medicamentosa, eu falei, não, chega, não é isso que eu quero para minha vida, porque eu comecei a engordar muito. Eu tenho algumas fotos que eu estou enorme, eu estava com 67 quilos, né? E aí, agora, eu pesei depois de 61, então, tinha eliminado alguns quilos antes, mas depois, na primeira semana do DAMI, eu perdi 3 quilos. Então, perder 3 quilos, se curar do H. pylori, não sentir as dores da fibromialgia, dormir bem, melhorar o cabelo, o humor. Então, assim, para mim, eu já estou no lucro. Com certeza, com certeza. Benefícios, assim, como você falou, muitas vezes a gente não consegue com outras formas, né? Outros tipos de tratamento. Então, o protocolo, né? O tratamento do DAMI, da enteroterapia, ele vem justamente com o objetivo de regenerar essa saúde intestinal, que é a raiz desses problemas, e automaticamente devolver aí a capacidade de autocura e equilíbrio, né? Do seu organismo. Então, fico muito, muito feliz. E como é que foi para você viver o protocolo DAMI? Assim, o tratamento atendeu suas expectativas? Não? Como é que foi? Sim, eu posso dizer que dentro daquilo que o tratamento, né, que a promessa do tratamento, ou da abordagem do tratamento, atendeu sim as minhas expectativas, como eu disse e repito, a gente tem que entender, porque às vezes pode ser que algumas pessoas passem pelo tratamento querendo verdadeiros milagres, né, e nem tudo um tratamento vai resolver, ou nem tudo um profissional vai resolver, né? Tem muitas coisas que competem somente a Deus. Então, assim, posso dizer que dentro da minha demanda, das minhas necessidades, daquilo que eu estava buscando, sim, e eu tenho certeza que eu vou te trazer mais resultados, porque eu ainda estou nessa fase da comprovação, né? Então, como ontem eu passei com um anestesista por conta do procedimento cirúrgico que eu vou fazer, então, vou fazer os exames pré-operatórios, né? Tenho consulta com a endócrina na semana que vem, agora, por conta do acompanhamento da tireoide, que fazia já alguns meses que eu não retornava. E, como eu disse, eu havia parado por minha própria conta e risco, não foi ninguém que me instruiu a parar medicamentos, até porque a gente não faz isso, né? Mas eu havia parado porque eu estava sentindo melhoras. Eu falei assim, gente, eu não preciso mais disso, porque eu tinha arritmia, eu tinha um monte de coisas, né? E aí eu falei, eu não estou mais sentindo. Os tremores, nossa, eu tinha os tremores horríveis. E aí também reduziu. Eu falei, não vou ficar me intoxicando com remédio sem necessidade. Fora o gasto na farmácia. Teve um mês mesmo que eu cheguei na farmácia, 600 e poucos reais para comprar os remédios. E tinha remédio que ia durar 15 dias. Eu ia ter que voltar lá de novo, né? Então, eu falei, não vou tomar mais. Então, eu tenho certeza que eu vou voltar para falar, olha, eu fiz os exames laboratoriais, e isso e aquilo que não estava bom também resolveu. E eu vou postar lá, eu vou mostrar para vocês. E a gente vai gravar um novo testemunho. Eu tenho certeza, porque as coisas vão acontecendo devagarzinho, né? Mas a cada descoberta nova eu vou trazer para vocês. Com certeza. E você estava falando ali dos gastos, né? Com os tratamentos, enfim. Quanto que você passou a economizar, né? Na farmácia, talvez no mercado, talvez você tenha percebido algo assim também. Quanto que você passou a economizar depois que você viveu o protocolo DAMI da enteroterapia? Olha, não vou te falar com certeza, porque eu não parei para somar, né? Porque alguns meses acontecia assim, eu tenho uma amiga também que às vezes ela me doava alguns medicamentos, né? E fora que, às vezes, um ou outro, muito raro, porque a maioria dos meus, eu falo, eu sou tão, assim, abençoada, que os remédios eram caros, eu não conseguia achar no posto, eu tinha que me virar nos 30 para comprar, né? E aí, eu não conseguia, assim, somar todos os remédios, mas eu posso dizer por baixo, assim,
uns 650, 700 reais por mês de medicamentos. Que eu falei, não vou tomar mais. Você começou, depois que você viveu o protocolo DAMI, por baixo, 650 700 reais de medicamentos por mês. Isso, que eu não somei todos, como eu te disse, porque teve meses que alguns eu não comprei, porque eu ganhei, por um milagre consegui, no posto, alguma coisa assim, a amostra vai no médico, ele te dá algumas amostras grátis, tudo, mas se eu colocar todos que eu tomava na ponta do lápis, vai dar mais que isso. Perfeito. E conta pra gente, Paty, como é que é essa questão de 4 semanas, 4 sessões? É isso mesmo? Funciona, não funciona? Conta pra gente. Olha, eu confesso que quando eu ficava assim, namorando ainda, né, estudando e namorando para começar a viver o DAMI, eu ficava assim, meu Deus, 4 semanas, eu não vou conseguir ficar sem açúcar, não vou conseguir tomar café amargo, não vou conseguir ficar uma semana sem café, não vou conseguir comer mingau de aveia, eu ficava assim, né, não por não gostar do mingau, mas é um mingau totalmente diferente daquele que eu estava acostumada a consumir. Então, meu mingau antes tinha açúcar, tinha leite, tinha isso, tinha tudo aquilo que não pode. Gente do céu, isso não vai dar certo, né? Então, era a única... O único receio, um pouquinho que dava era esse. Mas eu falei, não, se eu não der o primeiro passo, eu não vou saber, eu tenho que viver para saber. Né? A primeira limitação está na nossa mente. Então, não, eu vou lá e vou tentar. Se eu não conseguir, paciência, mas eu vou tentar. Em relação aos olhos, nunca tive nenhum receio. Eu vejo o que eu mais vejo as pessoas falando assim, mas ingerir isso, isso não dá certo, eu tenho medo, que me fez mal. Não tive nada, graças a Deus, não tive nenhuma reação adversa aos olhos, super tranquilo. O sabor deles, assim, para mim, eu não sei, que eu sou uma pessoa também, assim, muito intensa até nisso, eu gosto muito de coisas, de cheiros, eu gosto de aromas, eu gosto de coisas, então, às vezes o que para mim é normal, para algumas pessoas falam, não, para mim já tá muito, né, mas assim, o lemon mesmo, ele é super tranquilo, tangerina, nossa, o lavanda maravilhoso, muito bom, e os outros, os Zengest, que algumas pessoas às vezes relatam, né, então, para mim é super tranquilo, a única coisa que para mim foi um pouquinho difícil, mas não é impossível, era a bucha. Então, eu falo assim, graças a Deus que a bucha, o horário dela é à tarde, que ela não é de manhã em jejum, porque se fosse, eu não sei se eu conseguiria. Mas, assim, não é também nada impossível, é uma semana, passa super rápido, né? Então, o protocolo desenhado dessa forma, de cada semana, você faz ali um protocolo desenhadinho, tudo explicado, nossa, tudo mastigado, gente, é só seguir, né? Então, para mim foi super tranquilo, não tive dificuldade nenhuma, não. E funcionou nas 4 semanas. Funcionou. Olha, mesmo assim, eu confesso, tá? Não fui uma das melhores alunas, tá? Confesso. Não pela questão das escorregadas, nada disso, mas assim, teve coisas, por exemplo, que eu não consegui. Eu não vou mentir para você que eu fiz tudo à risca como manda lá. Né? Por exemplo, kombucha. Eu não ingeri kombucha nenhuma vez, eu não consegui fazer o kombucha. O kefir, eu já tive kefir de leite, o de água eu nunca consegui, então eu não fiz também uso, mas eu fiz os fermentados. Mas eu não consegui os probióticos, mas fiz fermentados. Então, assim, é isso que eu quero que as pessoas entendam, que às vezes, como você mesmo fala, não precisa ser 100%. Se for daquele jeito, ótimo. Porque eu fico pensando assim, eu vivi acho que 70%, 85% dos resultados. Se você fizer 100%, é sucesso garantido, né? Então, gente, não precisa ficar, mas eu vou fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não vou conseguir. Primeiro, tira essa limitação da sua cabeça que você vai conseguir. Eu falo por mim, porque, gente, eu não sou nenhuma formiga pro lado de doce, mas eu não conseguia, eu tentei várias vezes tomar um café sem açúcar, eu não conseguia, né, até mesmo fora de casa, foi um dia levar o meu esposo fazer o exame, e depois eu fui na lanchonete do hospital, pedi um café, e o café, a moça, quer açúcar? Eu falei, não quero nada. Então eu mesmo falei, nossa, eu consegui tomar um café fora de casa também, sem açúcar. Então, assim, eu mesmo estou ficando orgulhosa de mim, dessa mudança de hábitos. E para mim está sendo super tranquilo e normal. Então, assim, eu acho que ocorreu realmente, né, aquela conscientização do que serve, do que não serve para mim, do que vai me fazer bem, do que vai me fazer mal. Então, para mim foi super tranquilo. Eu acredito que qualquer pessoa que estiver disposta, estiver interessada, que necessitar, que é uma coisa que eu digo bastante, as pessoas elas têm que sentir realmente que elas necessitam. Às vezes a pessoa sabe que ela está doente, mas para ela, a saúde naquele momento ela deixa um pouquinho de lado, parece que não é prioridade, né? Seja lá pelas questões que for. E quando aquilo está te doendo muito, está incomodando muito em você, você vai querer mudança. E foi a hora que eu falei, chega, dei um basta, não quero mais viver à base de medicamentos e cada vez gastando mais na farmácia e com um remédio que é para melhorar uma coisa, eu desenvolvendo novas doenças. Até o meu fígado, né? Esqueci também desse detalhe. Eu tinha também um problema há uns anos atrás de esteatose hepática acentuada. Meu fígado, ele estava tão aumentado pela esteatose que uma vez eu fui fazer um exame de controle e o médico perguntou, você já teve hepatite? Eu falei, não, nunca tive hepatite. Por quê? Ele, seu fígado está tão grande que ele está já sobre o seu rim.
né? Então, meu fígado estava enorme, um tamanho super alterado, totalmente cheio de gordura, e fora isso tinha 3 nódulos que estavam investigando para ver se não seria cancerígeno, né? E aí culminou até esse episódio aí com a doença do meu filho, e aí eu tive que parar com os tratamentos, mas eu retomei depois, e aí, graças a Deus, eu falo que isso aí não foi do DAMI, que você foi alguns anos atrás, mas assim, eu passei por um milagre na minha vida, porque do mesmo jeito que esses nódulos me tiraram a paz por um tempo, e depois eu tive que parar tudo para viver no hospital com meu filho, eu fui curada, assim, também desses nódulos que eu não tenho explicação, é só Deus mesmo. Então, mas a esteatose, ela persistiu. E eu tenho certeza, por isso que eu falei que eu vou voltar com novos resultados, porque eu vou fazer os exames e eu tenho certeza que eu me livrei da esteatose também. Com certeza, tenho certeza absoluta também. E assim, Paty, se você pudesse resumir o DAMI em uma frase, qual frase seria? Mudança total de vida, gente. Saúde, mudança. Porque se você estiver disposto, você vai ter uma mudança. Você vai ter uma mudança na sua saúde, você vai ter uma mudança no seu modo de pensar, no seu modo de agir, de se alimentar. Então, é mudança, é transformação. E se você pudesse encontrar a Patrícia lá de trás, né? De antes de fazer o protocolo DAMI da interoterapia, qual que é a mensagem que você deixaria para ela? Menina, por que você não acordou para a vida antes? Por que você, assim, isso aí não depende às vezes só da gente, né? Fala muito assim as questões do universo, Deus, né? De tudo acontece na hora que tem que acontecer. Né? Então, talvez por isso eu nunca tinha ouvido falar da Stephanie lá atrás, não conhecia a interoterapia, mesmo sendo curiosa, estudando bastante, sabendo que sim, principalmente, né, muitos problemas têm início ali no intestino, principalmente eu que venho de uma família que as pessoas têm muitas questões de pele, né? Eu tenho uma irmã que ela tem hiperidrose e dermatite atópica. A minha filha tem dermatite atópica, alergia à proteína do leite de vaca. Então, assim, eu tenho essas questões, assim, já. Então, eu já sabia que o intestino tinha alguma relação, eu só não imaginava que era com tantas coisas, né? Que um tratamento focado ali no intestino, na regeneração do intestino, ia abranger tantas outras condições, né? Ia beneficiar nesse caso. E, então, assim, tudo acontece por um motivo. Gostaria muito de ter te conhecido antes, teria me evitado muito sofrimento e muito gasto, gostaria, né? Gostaria de ter vivido o DAMI antes, mas nunca é tarde para a gente fazer essa mudança, né? Então, assim, eu faria, por que você não acordou antes? Por que você não abriu os seus olhos, não se abriram antes, né? Mas, como eu disse, tudo é no tempo de Deus, então, talvez o momento fosse esse realmente. Exato, é bem isso. Paty, gratidão por você vir contar sua história, compartilhar aqui com a gente. Faremos sequência 2, 3, 4, quantas precisarem desse vídeo, né? Para atualizar o pessoal aí das tuas evoluções. Mas o meu desejo é que esse teu testemunho chegue no coração daquelas pessoas que realmente precisam dessa transformação, aquelas pessoas que talvez estejam num momento de sofrimento como você estava, ou que já não tem mais esperança. E que essa tua história possa servir como um incentivo, como um renovo das esperanças delas. Então, gratidão por você vir aqui. Eu falo que as pessoas olham do outro lado, acham que é fácil, não é fácil, mas a gente está aqui por um propósito maior e é para essa pessoa que está aqui do outro lado assistindo. Então, gratidão. Faço das suas as minhas palavras, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de aprender mais, né, sobre a interoterapia, sobre o DAMI, de você, né, ter estudado, dedicado tanto tempo da sua vida para trazer isso não só para mim, mas e para os outros alunos, mas para as outras pessoas que nós, né, enquanto praticantes, enquanto ali, profissionais da interoterapia, poderemos, né, proporcionar para a humanidade de modo geral, para aqueles que estejam dispostos a viver essa transformação. Então, eu que agradeço e peço desculpas por qualquer coisa, assim, no sentido de, como eu falei, a gente não é falho, né, não faz 100%, mas, assim, como eu posso dizer, mesmo não fazendo 100%, gente, funciona muito. Gratidão, Dona, obrigada.